Inaugurado em 1992 na Avenida da Boa Vista, junto ao cruzamento com a Marechal Gomes da Costa, na cidade do Porto, o monumento ao empresário mudou muito recentemente para um outro local. Estamos na sequência da Alameda 25 de Abril, na rotunda que tem o mesmo nome do seu escultor, José Rodrigues. Um monumento com cerca de 20 metros de altura. Mas a sua localização inicial na Avenida Boa Vista não era por acaso, porque ele situava-se muito próximo da sede de uma instituição que ela própria esteve também na base deste monumento ao empresário, a Associação Empresarial de Portugal. Uma instituição cujas origens remontam a meados do século XIX, e então com um outro nome, a Associação Industrial Portuense. Foi com efeito em 1849, há 175 anos, que foi fundada a Associação Industrial Portuense, que muito mais tarde, já nos inícios do nosso século XXI, passou a ser designada como AEP, Associação Empresarial de Portugal. Estamos a falar daquela que, ao longo deste vasto período, se afirmou como uma das mais importantes expressões do associativismo empresarial no nosso país. Não raras vezes com um grande pioneirismo e protagonismo nas diferentes áreas da sua ação, seja no ensino industrial, na promoção e divulgação da indústria, nas questões da proteção social dos seus associados e, claro, também em políticas de promoção da indústria através de exposições e também, sempre, ao longo destes 175 anos, funcionando como um lobby, contribuindo para a pressão e a sensibilização do poder central em torno das questões da indústria e, muito particularmente, dos industriais do norte do país. A AIP nasce, curiosamente, na sequência de um confronto entre os membros de uma associação empresarial que havia sido fundada 15 anos antes, em 1834, a Associação Comercial do Porto, que ainda hoje é um símbolo na cidade através do seu Palácio da Bolsa. Só que no seio dessa instituição, nascida logo a seguir à Guerra Civil, após o definitivo triunfo do regime liberal e nesta ânsia de modernização que o país quer abraçar. Bom, mas no seio da Associação Comercial do Porto, que apesar deste nome reunia todos os empresários, não só os do comércio, mas também da indústria, da banca, dos seguros, começa a haver um litígio entre aqueles que defendiam políticas livre-cambistas, o menos taxar de impostos o negócio, e este era o caso, obviamente, dos comerciantes, mas, por outro lado, havia aqueles que seguiam políticas claramente, ou defendiam políticas claramente protecionistas. E esse era o caso dos industriais, que, para que as produções portuguesas fossem concorrenciais em relação às que vinham do estrangeiro, importava taxar estas. Esta diferença de opinião insanável acabará então por fazer surgir, em 1849, a Associação Industrial do Porto, que facilmente se perceberá, vai ter entre os seus fundadores alguns dos pioneiros da indústria na região, muito em torno, na época, das fundições que marcavam tanto o panorama desse arranque industrial na cidade do Porto, mas também os artistas mecânicos e até o operariado. Sim, na sua origem, a Associação Industrial do Porto reúne os diferentes agentes envolvidos na indústria. A associação, que entre as suas primeiras sedes irá instalar-se aqui na Rua da Vitória, estará depois também na Rua de Entre Paredes, na Rua Mouzinho da Silveira. Uma instituição que marca não só a história da cidade, mas também
a do país. Se olharmos para os fundadores da Associação Industrial Portuense, torna-se evidente essas características que há pouco referimos, de, na sua origem, a Associação estar muito ligada aos pioneiros da indústria no Porto e na região, e também da sua forte ligação ao movimento mais radical dos liberais, nomeadamente aos setembristas e àqueles que depois estão envolvidos também na revolta da Patuleia. Sirva-nos de exemplo Vitorino Damásio. É, de facto, a figura mais emblemática dos fundadores da Associação Industrial Portuense, um dos grandes responsáveis pela redação dos estatutos. E, por isso, este busto que aqui encontramos na pasteleira, este busto de Vitorino Damásio, ele ostenta exatamente aqui os estatutos. Estamos também a falar, como também referimos já anteriormente, de uma figura que foi professor de engenharia, ele era engenheiro, um professor na Academia Politécnica do Porto. O que não deixa de ser interessante é o porquê deste lugar para colocar este monumento de homenagem a Vitorino Damásio. O que nos leva de novo para o seu papel ligado à implantação, ao definitivo triunfo entre nós do regime assente numa Constituição e num Parlamento do regime liberal. Isto porque, ainda estudante, Vitorino Damásio integrou o Exército Libertador de Dom Pedro IV. Os homens de Dom Pedro IV que, entre 1832 e 1833, são cercados no Porto, o famoso Cerco do Porto, que vai garantir esse definitivo triunfo do liberalismo. Pois bem, o jovem Vitorino Damásio, o jovem oficial, foi incumbido de uma missão muito difícil. A de, aqui, na pasteleira, resistir às sucessivas vagas da parte dos miguelistas que procuravam, a partir de Serralves, descer ao longo deste vale da pasteleira até ao Rio Douro. Se o conseguissem fazer, os absolutistas de Dom Miguel iriam conseguir com que a cidade do Porto não ficasse ligada à Foz. E a Foz era fundamental durante o cerco, porque era por aí que, apesar de tudo, chegavam alguns mantimentos. Era através da Foz que chegavam alguns reforços de quem conseguia desembarcar nas praias da Foz. E por isso, durante um ano, Vitorino Damásio teve aqui um papel crucial para que os liberais viessem a triunfar o cerco do Porto. E por isso foi este também o lugar escolhido para colocar este monumento de homenagem a um dos principais fundadores da Associação Industrial Portuense. Mas na cidade temos outros fundadores da associação que foram homenageados, nomeadamente através da toponímia. Por exemplo, um outro professor, este de Física, da Academia Politécnica, Parada Leitão. E não é por acaso que aquela praça que fica junto ao edifício da Reitoria, aquela praça junto também ao histórico Café Piolho, dominada pelas igrejas do Carmo, tem exatamente o nome de Parada Leitão. Ou então, Faria Guimarães. Sim, essa famosa rua que nos evoca Joaquim Faria Guimarães, um dos pioneiros também da industrialização na zona do Porto, era sócio de Vitorino Damásio na fundição do Bolhão e foi também um dos fundadores da fábrica de lanifícios de Lordelo. Entre os nomes pioneiros da Associação Industrial Portuense, vai-se destacar também o de José da Silva Passos, um dos nomes mais relevantes do movimento liberal, irmão do não menos famoso Passos Manuel. José da Silva Passos
teve um papel de destaque no Cerco do Porto, vai ser o primeiro presidente da Câmara Municipal do Porto eleito após o definitivo triunfo do liberalismo no nosso país. Muito ligado a esses setores mais radicais do setembrismo, irá ter papel de destaque preponderante na revolta da Patuleia. Derrotada a Patuleia, José da Silva Passos vai optar por uma intervenção política de uma outra forma, através do seu envolvimento no associativismo empresarial. É agora, através também da Associação Industrial Portuense, que ele vai procurar contribuir para o desenvolvimento do país, para a sua modernização, um grande defensor da indústria, do desenvolvimento dos transportes, das comunicações. E ele vai ser um dos principais responsáveis por aquela que é, desde o início, uma das grandes preocupações da Associação Industrial Portuense: a comunicação, a divulgação, enfim, das novidades e da importância da indústria. Ele vai ser o grande responsável pelo aparecimento de uma publicação periódica que marca a história dos primeiros anos da Associação Industrial, o Jornal da Associação Industrial Portuense. Os primeiros anos da AIP são também marcados por outros objetivos, nomeadamente em torno da assistência. Estamos ainda longe do Estado de Providência, da segurança social, e por isso a Associação vai se envolver também em projetos mutualistas de socorro mútuo, ao mesmo tempo que vai apostar de uma forma também pioneira no nosso país no ensino técnico e industrial, criando a Escola Industrial do Porto. Mas um outro objetivo na propaganda das virtudes da indústria é também a organização de exposições. A AIP vai organizar grandes exposições ainda no final da década de 50 do século XIX na cidade do Porto. Mas, curiosamente, e num momento em que a associação vai começando a perder o seu caráter mais operário, a AIP vai-se também confrontar com, por um lado, o Estado, poucos meses depois de criar a AIP, a sua escola industrial, o Estado passa a assumir também essa responsabilidade de desenvolver escolas técnicas e industriais no nosso país, esvaziando, por isso, um pouco este objetivo da AIP. Por outro lado, vai surgir no Porto uma interessantíssima associação, a Sociedade Promotora do Palácio de Cristal, que dá origem, em 1865, ao Palácio de Cristal. E é verdade que a AIP se envolve nessa sociedade. É verdade que muitos dos mais destacados membros da AIP estarão envolvidos também na criação do Palácio de Cristal. Essa fabulosa estrutura que terá como grande objetivo acolher grandes exposições comerciais, industriais, revelando o que de melhor se faz lá fora para que os industriais portugueses apreendam, mas também que sirva como uma montra do que de melhor se faz entre nós. Só que agora o Palácio de Cristal acaba também por contribuir para um certo esvaziamento dos objetivos da AIP, que deixa de organizar as exposições. E por isso, com o ensino industrial assumido pelo Estado, com as grandes exposições agora promovidas pela sociedade do Palácio de Cristal, a AIP vê-se nas décadas seguintes entrar num certo declínio. Será no final do século XIX, de novo em torno da defesa das pautas alfandegárias, na defesa de um certo protecionismo em torno das produções industriais portuguesas, que nós vamos ver a AIP ser relançada. Agora já não tanto com os industriais ligados às fundições, mas agora, e muito, com o importante papel dos industriais ligados ao setor têxtil.
No início do século XX, a Associação Industrial Portuense perdera definitivamente essa sua ligação aos artistas industriais, ao operariado, que de um modo crescente se organizar agora em torno das associações de classe ou dos sindicatos. A Associação é agora claramente uma associação patronal e que vai ter um posicionamento muito crítico em relação ao regime da Primeira República. Não porque os responsáveis da Associação fossem monárquicos, aliás, vemos destacados republicanos nos órgãos de gestão da Associação. O problema tem a ver com a instabilidade que caracteriza a Primeira República, a conflitualidade laboral, com muitos conflitos, muitas greves, o que leva alguns dos seus principais dirigentes a destacarem-se nas críticas ao regime, pugnando por atitudes duras. E entre eles vai-se destacar aquele que é um dos grandes ideólogos, uma figura marcante na história da Associação Industrial Portuense, que foi Oliveira Martins. Mesmo alguns elementos conhecidos pela sua ligação ao movimento republicano e importantes setores de pensamento do regime, como é o caso de Ezequiel de Campos, um engenheiro que está ligado ao grupo da Seara Nova, mesmo esses setores são de facto muito críticos relativamente ao rumo dos acontecimentos. E por isso não admira que o golpe militar de 28 de maio de 1926 seja, num primeiro momento, bem recebido pelos responsáveis da Associação Industrial. Contudo, com o passar dos anos, com a instauração da ditadura do Estado Novo, a Associação Industrial vai perder o seu entusiasmo, porque percebe que o novo regime intervém demasiado, na sua perspectiva, na regulação da economia. Por outro lado, a própria estrutura do regime, valorizando os grêmios, retira poder de influência às associações, ao associativismo. Durante as décadas do Estado Novo, vamos assistir, por isso, a um adormecimento da atividade da Associação Industrial Portuense, que timidamente, num quadro de ditadura, mesmo assim, e muito pugnando pelos interesses do Norte, vai criticando aquela que é também uma das grandes estratégias políticas da ditadura de Salazar, o condicionamento industrial, que obviamente, como o próprio nome indica, condiciona muito o desenvolvimento, a modernização da indústria no contexto de um mercado livre. 25 de abril de 1974 irá alterar, como é evidente, este estado de coisas. Um novo ciclo tem início para a Associação Industrial Portuense, que logo em 1983 se muda aqui, para a Avenida da Boa Vista, para esta que se torna, até aos nossos dias, na sua sede. Pela primeira vez, a Associação Industrial não estava agora num edifício arrendado, mas num imóvel de que é proprietário. A nova dinâmica da Associação Industrial Portuense no pós-25 de Abril não se vai materializar apenas nesta sua nova sede na Avenida da Boa Vista. De facto, libertados agora do condicionamento industrial, libertados, enfim, do controle a que a associação se encontrava sujeita durante a ditadura, enfim, tendo em conta as estruturas do antigo regime, nomeadamente os grêmios, recuperado agora o poder de influência e de intervenção do associativismo, também empresarial, a AIP vai desenvolver uma série de novas frentes e, ao mesmo tempo, reforçar o seu papel enquanto defensor dos interesses
da indústria e dos industriais. E uma das áreas onde a Associação Industrial vai claramente investir é, de novo, tal como no século XIX, nas exposições, nas grandes exposições. É verdade que já desde a década de 60, ainda de um modo muito tenue, mas a AIP tinha recomeçado essa prática, aproveitando alguma abertura do regime na sequência da adesão de Portugal à EFTA, nesta preocupação de alguma modernização e de integrar Portugal nas lógicas dos mercados. Bom, nesse contexto, a AIP já tinha começado a desenvolver de novo exposições. Curiosamente, aproveitando, tal como no século XIX, as instalações, já não do Palácio de Cristal, mas no pavilhão desportivo, hoje o Arena Rosa Mota, que entretanto tinha substituído o Palácio de Cristal. Mas esta vontade de equipar o país, e particularmente o Norte, de um grande espaço para exposições, faz com que a AIP, em 1987, vá criar uma estrutura em Lessa da Palmeira que até aos dias de hoje se tornou numa referência absoluta enquanto espaço para grandes exposições, a Exponor. Mas esta nova dinâmica da Associação Industrial não irá ficar por aqui. Para lá de espaço de grandes exposições, a AIP sonha também com uma nova estrutura que tenha essa função, mas seja capaz também de acolher grandes congressos, grandes iniciativas culturais. E em 1995 vai fazer surgir em Santa Maria da Feira o Europarque. Mas muitas outras estruturas serão criadas pela AIP. E mesmo aqui, ao lado da Exponor, temos o complexo de serviços da AIP. Após 25 de abril de 74, fica também marcado pela adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, CEE, e depois União Europeia. São desígnios, mas também desafios para os industriais portugueses e para a generalidade do tecido empresarial do nosso país. E é isso também a AIP correspondeu, defendendo os interesses do setor industrial, muitas vezes como lobby, como pressão junto do poder, mas ao longo destes anos não tem deixado também de ser um importante parceiro dos governos de Portugal na definição das suas políticas económicas e não só industriais. Aliás, consciente da importância de um movimento associativo empresarial forte, a AIP, já no início do século XXI, acabará por se fundir com a AEP. O objetivo é não ser agora apenas uma associação apenas de industriais, mas afinal representando os diversos setores empresariais, e não só do Norte, mas de todo o país. Um processo que se vai alicerçar fundamentalmente em 2009, dando origem então à AEP, Associação Empresarial de Portugal, em 2010. Sintomaticamente, ligando a cidade do Porto a esse importante espaço da AEP, que é a Exponor em Lessa da Palmeira, esta estruturante via rápida foi batizada exatamente como Avenida AEP. Enfim, uma entrada crucial, mas também simbólica da cidade. Há outras, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.